Olá, ansiosos, ansiosas da produtividade. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre hipnose, um assunto super interessante. Eu já fiz vários cursos de hipnose, inclusive hipnoterapia. Eu lembro quando eu fiz o curso de hipnoterapia, só tinha o pessoal da saúde e eu. E sendo que eu fiz o curso de hipnose, mais para mim, né? Para eu me Sim, conhecer e tal. Nunca tive interesse, apesar de ter feito curso de hipnose, nunca tive interesse de atender ninguém, nem tenho interesse de atender ninguém. Mas, obviamente, ajudei parentes, amigos muito próximos e tal com hipnose. Mas é um assunto que muitas pessoas têm interesse, ele é meio mal falado, tem muito desconhecimento sobre o assunto. Então, eu resolvi trazer aqui o meu amigo Guilherme Alves, Gui Alves. Ele é um hipnólogo, é um estudioso da hipnose, ele faz atendimentos de hipnoterapia, ele é o coordenador da primeira pós em hipnose aqui do Brasil, então que até hoje existe, que ele vai falar disso aí também. Eu já fiz curso com ele também de hipnose. É engraçado que eu fui aluno dele, ele foi meu aluno na FGV. Então nós somos tem uma professores e troca aí. alunos um do outro. E eu trouxe ele porque ele é um camarada que pratica, um estudioso da hipnose, que pratica hipnose. Então acho que é um assunto, é uma ferramenta que pode ser utilizada por vocês para lidarem melhor com a ansiedade ou para conhecerem melhor sobre o assunto. Então, ele trouxe aqui um especialista para a gente poder conversar. Gui, se apresente, pessoal, por Vamos favor. lá. Então, meu nome é Guilherme Alves, eu atuo com a hipnose desde 2008. Né? Comecei a estudar hipnose ali em 2008 e atuando profissionalmente ali em 2012, fazendo treinamentos e atendendo desde 2013. Então, tem um tempo já são mais de 15 anos aí nesse caminho. Você sabe quando eu procurei Isso você não sabe. Mas quando eu procurei fazer um curso de hipnose, quando eu estava pesquisando para fazer, eu achei primeiro você. Aham. Eu lembro que tinha um vídeo seu na rua, sabe? Na Assim, cara, é muito Conjunto antigo. Nacional ali em cima, né? Isso, acho que Sim. era. Aí eu lembro você explicando ali, fazendo aquelas hipnoses de rua, tal, não Aham. sei o quê. Foi quando eu tava procurando e eu achei você. Interessante, né? Você vê que a gente já tá conectado há muito tempo. E era um vídeo de entretenimento. Esse vídeo foi até muito engraçado, que foi um vídeo para Band. E quando eu cheguei, o repórter ele virou e falou assim: me mandar. Era um sábado de manhã a gravação do vídeo. E o repórter claramente ele não estava com muita vontade de estar trabalhando naquela hora. Ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vim para cá e vou te falar a grande verdade. Colocaram essa pauta para mim, mas eu não acredito em nada disso. Não sei o que você vai fazer, mas eu sei que eu não acredito em nada. Sei que é picaretagem. Vamos lá. E o cara que foi hipnotizado no vídeo foi o repórter. É Porque o mesmo? repórter ficou olhando ali, começou a ficar surpreso, e no fim das contas a gente fechou o vídeo com o repórter sendo hipnotizado e fazendo umas brincadeiras com ele lá. Não, legal. Cara, então explica pro pessoal o que é hipnose. Vamos lá. Primeira coisa, tirar essa ideia, né, de um contexto muito místico, muito, para algumas pessoas até espiritualizado, que vai ter em cima da hipnose, porque não tem nada disso. Eu gosto de trazer a hipnose muito para o nosso dia a dia, muito para essa coisa que é intrínseca mesmo do ser humano. Primeira coisa, primeiro momento aonde o ser humano acessa o estado de hipnose pela primeira vez é ainda na barriga da mãe, no útero. Então, lá no útero materno, ele acessa esse estado e a criança ela nasce no estado de hipnose. Toda criança nasce no estado de hipnose e ela se mantém no estado de hipnose até mais ou menos os 6, 7 anos de idade. Isso é para todo ser humano. Então, esse estado inicial, né, esse primeiro estado ali, esse estado na nossa primeira infância, ele é o mesmo estado que é o estado de hipnose. Então a pessoa fala assim: eu acho que eu não acesso esse estado. Sua primeira infância foi inteira neste estado. Né? E o estado de hipnose, então, ele não tem essa função inicial de ser um processo terapêutico, ele não tem essa função inicial de fazer brincadeira, ele tem uma função que é muito evolutiva e adaptativa para o ser humano. A função inicial do estado de hipnose é fazer com que o ser humano que acabou de nascer, ele possa se adaptar ao ambiente que agora ele está inserido. Porque quando ele nasce, deixando questões religiosas de lado aqui, né, mas ele é uma folha em branco, ele não tem informação nenhuma. E aí, então, ele precisa absorver o que está acontecendo no meio para passar a dar certo ali. Ele precisa trazer comunicação,
ele precisa entender valores, ele precisa entender ética, ele precisa entender alguns conceitos, algumas sistemáticas para poder realmente funcionar. Se você parar para olhar, o aprendizado da língua por uma criança é uma coisa que vem de uma forma muito natural, que vem de uma forma muito rápida, né? Algo muito espontâneo. Os linguistas colocam, inclusive, esse primeiro momento da vida como uma janela de oportunidade para que exista mais de uma língua-mãe, porque você está tendo essa absorção e uma programação realmente com aquele sistema de comunicação. Então, a hipnose, ela serve para que você absorva o meio e se programe para que você funcione no meio. Então, isso funciona com todo mundo. Exemplo claro disso acontecendo. Uma criança que ela está brincando, ela tropeçou, caiu no chão, ralou o joelho. O joelho está sangrando, a mãe fala assim, eu vou dar um beijinho que vai passar. Exato. Né? A simples sugestão dada pela mãe, ela gera essa mudança até fisiológica ali, né? Porque ele está ali chorando, ele está sofrendo, para ele está muito ruim, mas ele recebeu um beijinho, ele entendeu que a dor, ela não existe mais, ele está bem. Né? Só que esse excesso de informações que vão sendo absorvidas chega num ponto que ela começa a desenvolver um nível crítico, um nível realmente muito mais racional, mais consciente, mais crítico, que começa a tirar a pessoa desse estado, que é o que a gente chama de estado de hipnose. E isso acontece ali por volta dos 6, 7 anos de idade. Não quer dizer que com 6 anos de idade a pessoa sai do estado de hipnose, ela começa a sair deste estado, que é algo que vai acontecendo de uma forma muito gradativa ao longo ali da infância, né? Então ela vai saindo de pouquinho em Ela vai pouquinho. ficando mais racional, mais crítica, né? Ela vai ficando mais crítica, ela vai desenvolvendo esse fator crítico, essa faculdade crítica, que vai fazendo com que ela deixe de ser tão aberta para as informações que vão chegando para ela. Então isso, obviamente, dificulta um pouco essa programação, porque agora as informações que chegam, ela bate de frente, ela analisa se é aquilo ou não, mas, por um lado, ela está absorvendo as coisas que ela entende que são melhores para ela, né? Ela não está trazendo tudo. Porque o grande problema, a hipnose, claro, né, nesse primeiro momento da vida, ela faz com que exista esse hiperaprendizado, essa programação de uma forma muito intensa, mas a gente tem um ponto positivo, esse é um ponto positivo, mas a gente tem um ponto negativo, que não existe filtro. Né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos absorvendo muita coisa boa, a gente absorve muita coisa ruim. Né? Então, muitos traumas, muitos padrões de comportamentos indesejados vêm sim dessa primeira infância, porque você está absorvendo muita coisa ali naquele momento. Tá? Mas o estado de hipnose, então, ele é esse estado que ele aparece ali logo nessa nossa primeira infância, para que a gente traga essa programação para a gente, para que a gente possa se adaptar ao meio. A pessoa cresceu, chegou ali nessa fase mais adolescente, adulta. Quando que o estado de hipnose se apresenta nesse momento? Em todas as situações nas quais existe foco, atenção, concentração e elevação emocional. Então, de uma forma muito espontânea, momentos de foco, atenção, concentração e elevação emocional te levam ao estado de transe. Então, mais uma vez, para a pessoa que fala assim, eu não acesso o estado de transe, eu não posso ser hipnotizado, de uma forma espontânea, se ela prestou atenção em algo, ela está acessando esse estado. Se ela se emocionou com algo, ficou irritada, ficou feliz, ficou triste, ela também está acessando esse estado de uma forma muito espontânea, de uma forma muito natural. Não, Né? só fazendo exemplificando aqui também, um filme, quando você está assistindo um filme de Hollywood, por exemplo, no Sim. cinema, é uma sugestão, é uma hipnose, concorda? Que ele vai lá, o roteirista, o diretor, ele faz um roteiro, digamos assim, que é para a pessoa se emocionar em determinado momento, de rir, outra hora de chorar e tal. São sugestões que o diretor, o filme está te dando e você está aceitando. Então, naquele momento, como você falou, está tendo foco, está tendo tudo lá, estou emocionado. Ele está querendo prender a sua atenção ali, né? Exatamente. Tanto que assim, naquele momento eu estou hipnotizado. Exato, porque o estado de transe ele ainda gera uma sintomatologia que é uma sintomatologia psicológica, ele gera sintomatologias fisiológicas, mas gera sintomatologias psicológicas, e uma delas é uma atenção direcionada com uma redução de estímulos do ambiente. Exato. Então,
provavelmente já aconteceu com você, já aconteceu com quem está assistindo, de estar assistindo algo ou de estar lendo algo, alguém chamar você e você nem perceber que essa pessoa chamou, porque sua atenção estava tão direcionada para um outro ponto que os estímulos externos, eles realmente ficam mais reduzidos. Isso é o estado de hipnose, né? Então Isso. não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas por que que a pessoa, então, ela acessa esse estado nesses momentos de foco e nesses momentos de atenção? Porque acessar esse estado na primeira infância está explicado, que é para essa programação inicial, para que a pessoa realmente possa se incluir, né, nessa nova sociedade que agora ela faz parte e poder dar certo. Mas e quando ela já está nessa vida mais adolescente, vida adulta, para que esse estado vem nestes momentos? Né? Qual o sentido disso? O nosso cérebro ele guarda memória, ele grava memória, né? Mas as nossas memórias elas não têm a função de serem um elemento nostálgico, elas não têm a função de fazer com que a gente só tenha uma gama de recordações para ficar olhando para o passado Sem e dúvida. resgatando informações. Não tem nada disso. É. Né? O nosso cérebro grava memórias para criar um padrão automatizado de comportamento para a gente. Nosso cérebro entende a gente como uma máquina e é interessante para essa máquina ter cada vez um gasto menor de energia. E está estressado, gasta muita energia. Está ansioso, gasta muita energia. Né? Então, se você está funcionando de uma forma automatizada, isso é muito mais calmo, mais leve, mais tranquilo para você. Então, o seu cérebro ele começa, com base nas suas experiências, entender o que te faz bem, o que não te faz bem, e ele começa a criar esses padrões de comportamento para evitar que você não faça o que faz mal e te levar para o que te faz bem. Então, sempre que você está prestando atenção em algo, seu cérebro entende que aquilo é relevante para você, que ele deve, então, gravar aquilo, ter aquela informação. Se algo te deixou triste, ele gravou aquilo porque ele quer evitar que você passe por aquilo de novo. Se algo te deixou nervoso, ele gravou aquilo porque ele quer evitar que você faça aquilo de novo. Se algo te deixou muito feliz, ele está gravando porque ele quer te levar para aquilo em um dado momento também. O grande problema é que no papel, né, isso seria incrível se desse certo. Né? Esse sistema de automação no papel, imagina a gente ter um sistema interno nosso que nos leva só para o que é bom, faz a gente fugir do que é ruim, do que é negativo. Fosse tão simples Né? assim, né? A grande questão é que não funciona muito bem quando a gente coloca na prática, mas principalmente porque o nosso cérebro ele tem um comportamento que ele é muito imediatista e ele não tem uma visão muito dissociada do fato. Então eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa ela entre no elevador, fique presa no elevador e seja desesperador para ela ficar presa no elevador. Para ela, aquele momento no qual ela ficou presa dentro do elevador foi assim pânico total. Quando ela sai do elevador, o cérebro ele pensa que não pode deixar aquilo acontecer novamente. Esse lugar é ruim. Então ele desenvolve ali um medo de elevador, uma fobia de elevador, como uma forma de evitar que aquela pessoa novamente passe por aquela situação. É uma forma de defesa. Né? Então, medos, traumas, fobias são formas de proteção que são instaladas ali para que a gente evite passar por aquilo novamente. A grande questão é, e se aquela pessoa trabalha no 10º andar de um prédio? Nós não estamos levando isso em consideração, porque, mais uma vez, o cérebro ele não está fazendo uma dissociação do evento que aconteceu, que foi aquele elevador, naquela situação, que aquilo foi muito ruim. Ele foca só naquilo, ele não olha para uma figura muito maior. Então, ele faz com que o medo ele seja algo generalizado. Ele vai fazer com que a ideia de que, por exemplo, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo seja descartado. Vai fazer com que a noção de que você tem que subir de elevador 20 andares por dia seja descartado, porque para ele está te protegendo do elevador. Né? Da mesma forma, uma pessoa está em depressão, está super mal, mas o cérebro tem uma noção de que o doce solta uns hormônios muito positivos ali para ela. E aí ele pede o doce numa forma de fazer com que aquela pessoa, ela então tenha uma
sensação um pouquinho melhor ali. Sim. A grande questão também é, aquilo ali não vai resolver a depressão dela. Então ele começa a gerar um comportamento compulsivo para tentar resolver aquilo de vez que nunca vai acontecer. Então você está gerando uma compulsão por doce, numa tentativa de resolver uma depressão que nunca vai dar certo. Mas uma compulsão, por exemplo, por pior que seja, é o seu cérebro tentando te ajudar. Um medo é o seu cérebro tentando te ajudar. E a hipnose, ela serve então justamente para isso, para que exista essa programação com base nas suas vivências e experiências, para que você passe a funcionar por essa automação. Então, essa ideia de que o processo de hipnose é muito místico, é muito fantástico, é algo completamente ali irreal, porque é um processo muito interno nosso, é um processo muito diário, é algo que a gente vive todo dia, que faz parte do nosso sistema de programação, de como o nosso cérebro nos protege, de como a gente funciona. Então a hipnose ela está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? O que que um hipnoterapeuta faz? O que que um hipnotista faz? Ele só vai forçar este estado a aparecer em dado momento e aprofundar esse estado e controlar esse estado, né, guiar a pessoa por este estado. Mas é um estado natural que todo mundo passa, todo mundo experimenta, todo mundo tem a oportunidade, se quiser fazer isso também de uma forma externa, não espontânea, de poder fazer isso. É, é interessante que as pessoas, eu acho que o que eu vejo como o pessoal comenta assim, né? Que o maior receio é da pessoa meio que parar de pensar. E, tipo assim, você vai me hipnotizar, então eu vou virar um robô. Você vai assumir o controle sobre mim. Mas que bom seria poder parar de pensar um pouquinho, né? Tem hora que é bom dar essa desopilada, né? Hoje no dia a dia, com informação tão rápida vindo o tempo todo, o que Quem dera, né? muitas vezes conseguir trazer esse silêncio, essa paz, né? Tem gente aí com anos de prática de meditação, de mindfulness, para poder chegar nesse silêncio. Se realmente fosse fazer isso, Exato, seria cara. perfeito, mas não É, é bem por assim, aí. enquanto você estiver vivo, você está pensando. Não Exato. tem como parar de pensar, né? É Claro. impressionante. E realmente, o mindfulness, por exemplo, a busca dele é tentar chegar naquele ponto específico onde você só consegue pensar em nada. Sim, é direcionar o seu E, se, pensamento para um. e quem conseguiu fazer Né? isso, acho que ninguém que a gente saiba, talvez os grandes mestres aí, né? Interessante. Agora, Eu costumo falar, né? Porque as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, mas eu tentei ali uma prática meditativa, eu tentei o mindfulness, mas eu não consigo, porque eu sempre penso em uma coisa ou outra, né? Fala, a única pessoa que não vai conseguir fazer isso, né? A única pessoa, na verdade, que vai conseguir realmente esvaziar a mente por completo é aquele pessoal que está lá. Os monges estão em cima da montanha, que não tem boleto, não tem família, não tem conta, e eu até acredito que eles vão conseguir esvaziar a mente por completo. A gente tem nossa vida, então nossa cabeça fica a mil. Nós temos nosso sistema de ansiedade que está aqui a mil também, então nossa cabeça não vai parar mesmo, né? é, Mas o quanto mais você esvaziar e estar focando em uma coisa só, melhor. é. Então, aí até indo para esse ponto da ansiedade, como que a hipnose pode ajudar. Então, existe a auto-hipnose. Sim. Então, o pessoal fala muito de... E talvez seja uma ferramenta mais acessível, digamos, o pessoal tenha menos medo. O pessoal tem receio, então, de ser hipnotizado por alguém. Porque, Uhum. então, se eu sou hipnotizado por você, você pode tomar conta de mim, sei lá, me levar a fazer coisas que eu não quero fazer. Mas, eventualmente, a pessoa que você acabou de esclarecer que não é nada disso, que é algum processo natural, essa Sim. coisa toda, mas existe a auto-hipnose. Então, eu posso me hipnotizar. Uhum. E quando eu estudei, foi exatamente para isso. Quando eu estudei hipnose, por exemplo, fiz Tá. hipnoterapia também, foi para eu poder fazer uma auto-hipnose. E eu faço direto. Assim, a gente já faz, né? De Digamos, forma inconsciente de ali. forma inconsciente a gente já faz. Quando está assim, esse programa só para o pessoal entender. Quando eu vou ter uma reunião, vou ter uma apresentação, aí eu fico, nossa, vai dar branco naquela apresentação. Quando eu chegar lá, eu olhar para a cara do Guilherme, eu vou ficar nervoso. Cara, a pessoa tá Sim. se hipnotizando, fazendo uma auto-hipnose, e aí quando eu entro na sala, olho para sua cara, eu fico nervoso na mesma hora e me dá branco. Uhum. Foi exatamente o que eu havia. Você já se sugestionou O que para eu me. isso, né? Então, por exemplo, só aproveitando um ponto que até depois eu quero até falar sobre isso, nos pais, a importância dos pais com os filhos, por exemplo. Então, esse final de semana, o Arthur fez uma apresentação do colégio, que era de final de ano. Aí eu aproveitei a oportunidade de conhecendo você, falei: nossa, Arthur, como você é bom de falar para as pessoas. Ele eu sou bom mesmo. Eu falei, você fala seguro, você fala bem. Ele realmente, eu sou muito bom. Aproveitei a oportunidade ali para dar uma sugestão Sim, nele, para mobilizar ele para o futuro, né? Então, deu digamos, um presente para ele, assim, claro. digamos assim, né?
Então, assim, mas tirando E, esse e ainda ponto. aproveitando, né, Vanks, que claro, quando você tem uma figura de autoridade dando uma sugestão, ela já tem uma possibilidade de quebrar barreiras críticas de uma forma muito mais intensa do Exatamente. que vindo de um outro meio, né? Você, por ser pai, obviamente, você é uma figura de autoridade para ele. A sua fala, então, ela tem um peso muito maior do que se eu aparecesse lá para ele para falar isso, Sem dúvida. né? Então, claro, ainda é uma sugestão que ela é potencializada pelo que você significa na vida dele. Exatamente. Então, assim, eu dei esses dois exemplos para mostrar que a hipnose ela pode ser positiva, ela tem vários, estou dizendo para quem acha que não é, né? Uhum. Entendeu? Então, ela pode gerar vários ganhos e, cara, que é o que eu percebi em mim, por exemplo, ela facilita muito a minha vida de diminuir obstáculos Sim. ou de eliminar obstáculos. Então, como que a pessoa, qual que seria a potência, como é que a pessoa poderia avançar, como é que ela poderia reconhecer essa questão da auto-hipnose, como ela Tá. poderia utilizar isso para combater, por exemplo, a ansiedade? Vamos lá. Primeira coisa em relação à ansiedade é interessante porque muita gente, né? Eu tenho a clínica aqui em Brasília e é muito comum pessoas chegarem falando assim: eu quero acabar com a minha ansiedade. Ninguém vai acabar com a ansiedade, né? A É, ansiedade, mais uma vez, é um sistema nosso de de proteção. defesa, de Ah, proteção. A gente está aqui na frente das câmeras de roupa porque a gente tem ansiedade. sim. Porque senão a gente estava pelado aqui porque é muito mais confortável. É, E a gente não estava preocupado com a imagem que isso ia estar causando. sim. Então, a gente tem o nosso salário porque a gente está trabalhando. Porque senão, também, se a gente não tivesse sistema de ansiedade, a gente não estaria fazendo isso. O sistema de ansiedade, ele é um sistema que ele é essencial para a gente. O grande problema é quando esse sistema ele sai um pouquinho do controle, né? Eu gosto muito de fazer a relação da ansiedade como o alarme de um carro, que é bom você ter. Que ele está ali te avisando situações de risco, de perigo. Agora, você ter esse alarme disparado às 4 da manhã e não encontrar o controle para desligar, se tornou um problema. Perfeito. Então, é interessante, primeiro, separar a ansiedade entre o que é saudável para a gente, né, e entre essas grandes crises de ansiedade que realmente vão sair do controle e vão estar trazendo prejuízo para a vida. É claro que em relação ao que não é bom, aí sim a hipnose pode auxiliar. O que é positivo, deixa aquilo ali no cantinho, né? É, o estado de hipnose, como eu mencionei, ele já acontece normalmente no nosso dia a dia. Mas vamos imaginar, vamos fazer aqui, deixa eu usar minha mão aqui para a gente poder fazer uma espécie de um gráfico aqui, né? Vamos imaginar que uma pessoa ela vai acessar então o estado de hipnose em momentos de atenção e momentos de emoção elevada. Então, no dia a dia, ela está aqui, ela teve um momento de atenção, ela subiu, acessou o estado, ela saiu do estado. Ela acessa o estado, ela sai do estado, né? Então, ela tem picos nos quais ela acessa o estado e sai, porque ela vai ter a emoção aparecendo, tendo pico, e ela vai embora. Ela vai ter a atenção e a atenção vai embora. O que a gente faz dentro de um processo de hipnoterapia ou dentro de um processo de auto-hipnose, na verdade, é, ao acessar o estado, segurar a gente dentro desse estado. Legal. É a grande diferença do processo que vai acontecer de uma forma que está sendo direcionada ou pelo sujeito ou pelo hipnotista, do que o processo que acontece de forma espontânea. É você segurar e realmente conseguir manter neste estado. E aí, nesse momento, você consegue sim trazer esse processo de programação, trazendo essa visualização, trazendo o sugestionamento, entendendo que é um momento onde o seu nível crítico ele fica, né, um pouco mais rebaixado, então o que está vindo para você como sugestão está vindo de uma forma mais fácil, entendendo dentro do campo da visualização que a nossa mente ela interpreta imagens visuais de uma forma muito mais intensa do que as questões verbais. Então, você está fazendo uma visualização futura, se visualizando, tendo ali seu objetivo atingido de uma forma positiva, né? Mas como até você falou, de uma forma negativa, a pessoa se imaginando ali Sim. tendo, tendo um branco, gaguejando, né? Essas visualizações, elas são formas de você realmente mostrar para sua mente onde você quer chegar, de você mostrar para sua mente onde você quer ir. Tem um caso muito conhecido do ginasta do Arthur Zanetti, que ele, quando ganhou a medalha, ele relatou que ele viu o local da prova e ele ficou na cabeça dele, fazendo mentalmente,
né, a prova ali da Olimpíada na cabeça dele. Quando chegou na hora, ele não tinha ansiedade nenhuma. Porque a gente usa essa falha, né? Vamos colocar como falha, não é uma falha, mas vamos trazer assim essa confusão que a nossa mente não consciente cria em relação ao que é real, ao que é imaginário, e quando a gente faz essa visualização de uma forma tão intensa, a nossa mente entende que aquilo é algo comum para a gente, ela entende que aquilo é algo tão simples para a gente que pode ser executado sem sentimentos externos que iriam nos atrapalhar. Então, trazer visualização, trazer sugestionamento, tudo isso vai ter um resultado incrível, sim, para a ansiedade, além do fato de que se a pessoa ela quiser procurar um profissional para ainda tentar entender as origens, né, dessa crise de ansiedade, para tentar entender o que faz com que esse sistema de proteção esteja ali de alguma forma desalinhado a ponto de fazer com que ela esteja com esse nível de ansiedade extremamente elevado, também pode ser levado para esse ponto. Uma ferramenta que eu gosto de utilizar tem a ver com o que você comentou antes, que você estava falando do cérebro. Então, quando a gente vive alguma coisa, aí o cérebro entende que aquilo é positivo, então ele vai e guarda. Pô, isso aqui é legal. Uhum. Quando acontece algo negativo, que nem você deu o exemplo do elevador, então o cérebro, opa, isso aqui é ruim, guarda isso aqui para não repetir mais. Então eu chamo isso, tem várias técnicas também que chamam desse jeito, mas são as alavancas que eu chamo, Uhum. as alavancas positivas e negativas. Então se eu descobrir algo que me deixa nervoso, qual é a alavanca que me deixa nervoso? Qual é a alavanca que me deixa calmo? Qual é a alavanca que me deixa feliz? Qual é a alavanca que me deixa focado? Uhum. Então eu conheço várias alavancas minhas que eu procurei observar e identificar quais são elas, então eu Sim. uso. Então eventualmente, não foi o caso hoje, mas vamos supor que hoje eu esteja triste, sei lá, alguma coisa assim, eu tenho que gravar o vídeo aqui. Eu tenho que estar focado e tenho que estar de boa, né? Com um humor bom, numa vibe boa, digamos assim. Mas imagina que eu tô ruim, sei lá, aconteceu algum problema na família e sei lá o quê. Então imagina eu chegar aqui todo cabisbaixo assim, ia dar ruim. Então eu preciso agora, para mim é funcional, eu tá bem agora, tá focado e Uhum. tá numa energia boa. Então eu tenho que acessar Seus as minhas recursos ali que vão alavancas, te levar para exatamente, isso, minhas né? alavancas positivas para me deixar bem. Que o pessoal muitas vezes faz isso, só que do aspecto negativo. Então, é uma ferramenta que já é utilizada. Essa ferramenta, apesar de ter um nome, sei lá, eu estou chamando de alavanca, mas é o que a pessoa já faz. Sim. Então, a pessoa está mal e ela começa a acessar a alavanca negativa. Mas é muito mais fácil você puxar algo negativo do que algo positivo, né? Você pode É, perguntar para as pessoas, me traga 4 lembranças positivas. Ela dificilmente te traz uma. Se você falar, me traz 20 negativas, ela ela te faz uma começa, né? lista Só 20. gigantesca, né? Porque é muito mais fácil. Uma negativa puxa a outra. As pessoas têm essa tendência de gravar o que é negativo de uma forma muito Intensa. mais forte, muito mais intensa. Até a mente faz isso como essa forma de proteção, né? Ela quer ter aquilo gravado, quer ter aquilo Então, registrado para evitar que você passe por aquilo. evolutivamente, imagina, eu e você, a gente vivia na mesma tribo, na mesma comunidade, vamos dizer assim, quando a gente era homem das cavernas, e a gente descobriu que este local aqui era perigoso, que aqui tinha, sei lá, um predador. Uhum. Então a gente tinha que ter uma intensidade dessa memória, que senão a gente vinha para cá de novo e a gente Sim, ia ser comido. sim. A grande verdade existe uma teoria que fala que lá atrás, nessa época das cavernas aí, você tinha um grupo de pessoas que tinham ansiedade e um grupo de pessoas que não tinha nada de ansiedade. Sim, E que esse grupo de pessoas sem ansiedade, morreram. todo mundo morreu, porque É, passava na frente do predador, é, saía para caçar à noite sozinho, pulava ali de grandes alturas sem preocupação. E as pessoas que tinham ansiedade começaram a ficar ali um pouco mais cabreiras ali, foram as que iam sobrevivendo, e nós viemos então dessas pessoas, né? exatamente. Existe essa teoria e faz muito sentido evolutivamente se a gente for parar para pensar. Porque realmente a ansiedade é um sistema de proteção e é um sistema de preservação da nossa espécie. Então, É, é a gente olhar para isso de uma forma positiva. O que eu vejo como um grande problema é que as pessoas elas trazem a ansiedade como uma inimiga muito grande, sem parar para olhar que ela pode ser algo positivo e que você exato. pode abraçar a ansiedade olhando esse lado bom para ela e fazer ela ser um pouco menos pesada. Porque ela pode ser menos pesada, né? É. Não, muito legal. E será que tem como você dar alguma dica para as pessoas, para elas fazerem essa auto-hipnose? Olha, o processo de auto-hipnose, a gente, como eu mencionei, a simples elevação emocional, ela já é algo que leva uma pessoa para o estado de transe. Então, é muito normal a gente ver palestrantes quando quando eles querem trazer uma mensagem muito forte, né, nas palestras, eles colocarem
uma música muito emocionante e entram com uma fala, que é justamente para elevar a emoção das pessoas naquele momento, antes de trazer Isso. essa mensagem, né? Então, entender coisas que elevam a sua emoção, trazer esse nível emocional e trazer esse processo interno de visualização e de sugestionamento já é o melhor dos caminhos. Você também está trazendo todos esses seus sentidos numa forma de, vamos colocar aqui, vamos imaginar que você queira ah, ir bem nos seus estudos, ir bem numa prova. Você fazer isso, escrever num papel, ler isso em voz alta, ler isso de uma forma silenciosa, visualizar isso, você está fazendo com que o seu cérebro, de uma forma inteira, ele tenha essa informação sendo gravada ali, né? Claro, isso não é o suficiente se você também não se colocar para se movimentar em relação a isso. Mas você começa a trabalhar ah, contra essas emoções negativas que poderiam te atrapalhar. Contra o medo, contra a insegurança, contra uma ansiedade muito pesada que poderia te tirar realmente do eixo ali no momento do seu estudo, né? Mas visualização, essa fala interna com você mesmo, escrever, né? Fazer esse registro do que você quer, ler isso em voz alta, ler isso mentalmente. Eu acho que são pontos muito importantes para que você possa ir fazendo isso, já possa ir deixando isso gravado, sem que a gente entre aqui num grande processo de auto-hipnose, porque senão a gente levaria até um Sim. tempo maior, né, para poder Não, muito trazer legal. uma técnica mesmo estruturada. Eu escrevi um livro, né, de ansiedade que está na editora, a gente está fazendo uns ajustes lá e vai sair ano que vem. E várias das coisas que eu coloquei lá é exatamente isso que você comentou, da Uhum. pessoa. Então, ela visualização, editar pensamentos, tá tudo, Sim. essas técnicas estão todas lá. Dela visualizar a semana dela e por aí vai, né? Então, assim, Sim. são técnicas, eu concordo muito contigo, acho que são coisas que são simples, são costumeiras, só que você vai utilizar de uma forma intencional para você lidar bem com a ansiedade, você ficar mais tranquilo. Existe um comunicólogo, na verdade é um psicólogo, que ele também é comunicólogo, chamado Albert Mehrabian, né? E ele fez uma pesquisa há um tempo atrás, na qual ele começou a estudar a força das sugestões. E nessa pesquisa dele, ele trouxe que 7% da força de uma sugestão, ela vinha pelo campo verbal, enquanto 55% da força de uma sugestão, ela vinha pelo não verbal, pelo visual, né? Os 38 restantes viriam pela forma de entrega. Então, o que quer dizer com isso? Que muitas vezes, claro, uma sugestão ideal para ser dada, ela seria congruente com o que está sendo falado, mas também com o que faz com que a pessoa visualize, com que a pessoa Uhum. veja, com a imagem mental que a pessoa está criando daquilo. Mas a forma só de fazer a pessoa visualizar, criar aquilo, ela tem uma intensidade muito maior do que a simples sugestão sendo dada. Exato. Eu gosto muito de usar o exemplo de que se a gente for pegar uma sala grande e a gente, sei lá, levanta a mão e vamos falar assim, ó, vou fazer uma contagem de 1 até 3 e vou chegar no já, todo mundo aqui abaixa a mão. Você faz 1, 2, 3, abaixa a mão. É muito provável que toda a sala abaixe a mão junto. Sendo que você acabou de dar uma sugestão de que era para baixar no já. Verbalmente, essa sugestão acabou de ser dada, mas o que visualmente está acontecendo, que é a sua mão ali abaixando, ela tem um peso muito maior para as pessoas. Então, trabalhar essa visualização, trabalhar esse lado visual, ele tem essa força muito maior do que o verbal. Então, realmente, eu acho que visualização é o melhor caminho para E você tudo. vê os atletas de alto desempenho, né? Quando você vê nas Olimpíadas, ou eu vejo, por exemplo, tênis, muito jogo de tênis, você vê o pessoal antes visualizando jogado. Sim, Você vê o próprio Senna, que tá. Agora a série tá famosa, você vê que ele visualizava antes. Eles, até eu vejo aquela Drive to Survive, naquela série da Netflix, todo ano conta a temporada anterior uhum, da Fórmula 1. Aí você vê todos os pilotos visualizando o circuito inteiro. Quando que eles freiam, quando que ele acelera e tal. Então o cara fecha o olho e fica. Então a sim. É visualização é uma técnica. processo de visualização para tudo, sim. É muito poderoso. Mas deixa eu entrar no outro assunto aqui que é interessante, que eu comentei contigo até, a gente ia falar, que você fez durante um tempo, você fez um trabalho muito grande
ajudando pessoas que sofriam de impotência Sim, sim. e ajudando essas pessoas com hipnose. E, assim, certamente a disfunção sexual é algo que gera uma ansiedade. O cara vai ter uma relação com alguém e ele fica ansioso, será que Uhum. vai dar certo, vai dar errado, ele já teve algum problema, um insucesso anterior, aquilo deve gerar uma ansiedade. Eu falo que é uma bola de neve, né? Que é quase que um loop ali. Porque vamos imaginar que uma pessoa ela tem uma experiência que não é uma experiência favorável ali. Aí ela fica preocupada, gera o famoso temor de desempenho. E aí, então, na próxima relação que ela vai ter, toda aquela preocupação, aquela ansiedade, e que vai, obviamente, impactar no resultado que ele vai ter final ali, e que vai Sim, só piorar. Então, é uma bola de neve, sim. né? Porque a experiência negativa gera ansiedade, a ansiedade vai gerar uma experiência negativa, e Exatamente. a pessoa fica presa nesse loop. Durante esse tempo, eu trabalhei realmente ali dentro desse campo das disfunções sexuais de uma forma muito intensa, por mais ou menos uns 5, 6 anos, né? O Instagram não foi muito feliz com isso, ele me derrubou por estar falando muito desse assunto, mas cheguei a ministrar treinamentos fora do Brasil nessa área e tudo, e é muito claro a gente perceber que, principalmente quando a gente fala de disfunção sexual masculina, as principais disfunções sexuais masculinas estão todas ligadas à ansiedade, que é realmente gerado pelo temor de desempenho, que pode gerar ali uma disfunção erétil, ou uma ejaculação precoce, que também é gerado por ansiedade, né? Então, a ansiedade entra como a base, principalmente quando a gente está falando do público masculino, com uma forma muito forte. Então, e a hipnose é uma ferramenta aí que Ah, pode ajudar sim, sim, bastante com certeza, a superar isso aí. com certeza. Não, muito massa. Então, Né? eu queria que o pessoal soubesse disso, que tem, com certeza. E o pessoal tem, obviamente, problema de até de assumir isso, né? Deve ser um O que problemaço. acontece, né, também, Vanks? A gente tem um problema que eu falo que é um problema muito desse público latino, que existe essa imagem do homem latino como o homem viril, que não pode falhar. Performático. Então, é muito realmente difícil trazer essa. Assumir que esse problema existe, né? A gente sabe que as pesquisas relacionadas a disfunções sexuais, quando vai para o público masculino, são pesquisas que a gente não pode confiar muito, porque a gente sabe É que declaratório, né? eles não Não vão. tem como chegar lá e É, acompanhar o ato para ver o cara. não vão tá falando exatamente como as coisas são. Com mulheres, a gente sabe que tem sim uma facilidade maior de falar sobre isso, mas essa ideia do homem latino, viril, que não pode falhar, né, desse arquétipo do homem que não falha, ele tem um peso muito grande no homem brasileiro aqui, né? Que faz com que muitas vezes ele ache que talvez ir para uma farmácia, se entupir de remédio lá, pode ser a solução para o problema dele. Quando, na verdade, se ele aceitar isso, parar para olhar, a gente olhar num sistema de ansiedade, olhar realmente ali por trás, no que está fazendo ele ter isso, né? Olhar nesse temor de desempenho já seria algo para ser resolvido com muito mais facilidade. As mulheres elas têm essa abertura maior, mas para homem realmente é algo muito mais complexo. E mudando agora um pouco de assunto, e você atende pessoas jovens ou crianças lá Sim, também? sim. E o Tá pessoal, tendo. o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Mês passado tinha um cliente de 6 e tinha um de 91. Tá? Então vou para todo lado, Não, né? então, acho que um problema frequente das pessoas, dos jovens, é a ansiedade, né? Sim, sim. É, o que eu até, né, saindo um pouquinho aqui, mas o que mais aparece para mim de jovem é bullying, né? Então, ainda algo muito comum nas escolas e que Interessante. pesa muito, mas que gera esse sistema de ansiedade, Sim, sim. porque atendi um menino agora recentemente que ele não conseguia voltar para a escola porque ele pensava que se voltasse para a escola aquilo poderia acontecer, e ele sonhava com ele voltando para a escola e aquilo acontecendo. Então a ansiedade dele Coitado. estava a mil, com o Ah, receio daquilo acontecer de novo, né? Mais uma vez, esse sistema de proteção dele ali, não querendo que ele fosse para a escola para que aquilo não acontecesse novamente, né? Mas é algo muito comum. Como você falou, o Brasil ele é o país mais ansioso aí do mundo, né? A gente está medalha de ouro nisso. há alguns anos. Então, Não é uma medalha de ouro boa, mas é né? o que é, né?
Eu vi até recentemente que a palavra do ano, né, pela aquela, eu esqueci qual é o nome da, mas um organismo internacional diz que é aquela brain rot, né, então que é o esgotamento do cérebro. Uhum. E aqui para o Brasil, a palavra do ano no Brasil é ansiedade, pra você ter ideia. Então eu vi recentemente, então realmente é um negócio Mas que... já há alguns anos, né? Já teve uma pesquisa que colocava o Brasil ali com quase 10% da população com crise de ansiedade, isso é de antes da pandemia. É, Que já estava em primeiro lugar e isso se manteve. Então isso. É. já tem alguns anos que a gente está nessa. É. Não, beleza. Guilherme, estamos chegando ao final aqui. Eu acho que pô, foi super ultra esclarecedor. Esse assunto de hipnose, como eu comentei contigo, é uma ferramenta que é desvalorizada, digamos assim. Eu acho que ela é muito poderosa para ajudar as pessoas. Então, recomendo que as pessoas então, que ouviram esse conteúdo aqui até passem para outras pessoas que acham que pode ser útil esse conteúdo. Sim. Pode procurar também. Então, assim, vou até te pedir para você deixar todos os seus contatos. Aí tem Uhum. após também. Após hipnose, que você é coordenador, ela também, pessoas que não são da área de saúde Sim, podem ela é uma fazer? pós em hipnose clínica pela Faculdade JK, aqui de Brasília, e ela é um curso ali, né? O que nós temos, então, como restrição é ter uma graduação em instituição de ensino superior aqui no Brasil, mas qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente é só para profissionais da área da saúde. Legal. Né? E é um curso que é interessante. Eu fui professor lá, então acho que é bem... Várias disciplinas legais, várias pessoas de nome na área da Sim, sim, hipnose sim. aqui no Brasil, além de você, obviamente, né? Então, assim, então acho que é bem legal também. E é isso, cara. Então, dê o seu último recado aí, como que o pessoal te acha também nas redes Vamos lá. sociais. Instagram, guialves.hd. Né? Tem um outro Instagram que eu mencionei que foi derrubado, mas não estou usando mais. guialves.hd. Entrando por lá, mandando mensagem, eu respondo todo mundo. Maravilha. Tá bom? Obrigado, Gui, Valeu, por você estar brigadão. aqui ajudando a gente nesse conteúdo. E é isso, gente. Se você gostou, curta esse conteúdo, compartilhe o que você acha que pode ser útil, se inscreva também no canal para a gente entender, para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e a gente continuar produzindo conteúdo como esse. E vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.